esteja bem. Bom, sumida por aqui, mas aderindo hoje a esse fenômeno que está sendo essa série Adolescência na Netflix. Se você já assistiu, show! Se você não assistiu e não gosta de spoiler, te aconselho a parar por aqui. Mas se você gosta de um spoiler, então lá vamos nós. Essa série, ela tá sendo esse fenômeno por conta de várias camadas que essa série traz. O adolescente, ele é um ser no mundo tentando se entender. E quem não é, né? Mas no caso do adolescente, tem algumas coisas a mais, muitas coisas a mais. Então ele saiu da infância, passou ali da pré-adolescência, ele tá entrando num momento em que ele começa a se identificar no mundo como um sujeito desejante de suas próprias vontades. Não que não sejamos assim, mas na adolescência, todos que já passaram pela adolescência, a gente vai entendendo e calibrando as nossas vontades. E essa série, ela traz uma família muito amorosa, uma família zelosa, uma família cuidadora, uma família trabalhadora, uma família não violenta, em várias camadas ali. Mas ela toca na ferida da nossa sociedade, da sociedade em si como doente, né? Mas vamos por camadas, né? Então, ali na história se passa, né? O adolescente, ele cometeu o crime, mas desde o começo da série ele fala, eu não fiz nada de errado. Na verdade, ele já começa falando assim, eu não fiz nada de errado. Como se matar alguém, um homicídio, porque a pessoa não te tratou bem, fosse justificável, né? Então, por isso que eu já avisei que ia ter spoiler. Então, ele insiste muitas vezes. Você até duvida ali no começo da série. Nossa, acho que pegaram errado. Acho que talvez a câmera não tenha focado bem. E depois, no desenrolar da série, mostra, né? Ele mesmo assume a culpa. Mas o primeiro episódio começa bem. A gravação também foi muito boa. Não entendo de gravações, mas ficou de um formato em que você se sente imerso na situação. Claro, uma situação chocante, impactante de um homicídio de uma garota de 13 anos. Mas ali no começo, né, já tem a primeira cena do policial, que é o investigador, inspetor, na verdade, né, lá são outros nomes, um inspetor dele tentando levar o filho para a escola, e ele tem essa distância do filho, porque é uma pessoa que trabalha muito, e o filho dele também aparece depois lá na série. E logo na sequência ali, eles já estão lá invadindo a casa e pegando, né, o autor do crime e detendo ele, né, levando ele detido para a delegacia. E toda aquela coisa, aquela confusão, ele, eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado. E ele pede pro pai dele acompanhar ele, né, em todo o trâmite. No final do primeiro episódio, mostra o vídeo, né, do ato, né, do crime acontecendo. No segundo episódio, aí, vão outras tantas camadas também da série, do investigador ali na escola, tentando entender o que aconteceu. Aí, nisso, mostra alguns professores omissos na escola, mas tem professores engajados, tem professores interessados, tem alunos engajados, tem alunos desinteressados, assim como quem já passou pelo ensino médio, né, o ensino fundamental sabe como é. E aí, depois no terceiro episódio, tem entrevista com uma psicóloga. Esse episódio é uma construção perfeita, né, ela já tinha ido lá, tinha feito várias outras entrevistas, né, e ela começa ali a conversa de uma forma, mesmo mostrando que ele é muito inteligente, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa capaz. Então, ele cometeu o crime consciente, né? Então, a entrevista ali da psicóloga é para entender as motivações, entender o entendimento dele, daquilo que ele entende, né? Para ter certeza que ele entende que ele tirou a vida de uma pessoa e que essa pessoa não vai mais ter a oportunidade de viver. E é incrível, né, a forma como é conduzida toda essa conversa, como a psicóloga conduz essa conversa. Os atores também, enfim,
deixa eu me ater só ao que importa. E aí o último episódio mostra também o recorte da família, então tem o primeiro episódio, a investigação, o primeiro episódio ele sendo detido, o segundo episódio a investigação, o terceiro episódio ele já detido, num centro prisional, e o último episódio com a família, que mostra ali as camadas da família, a situação e tal. E em todos esses episódios, o que fica muito nítido, o que acontece, é que quando um crime desse tipo acontece, que não é raro, infelizmente, de acontecer, esses dados aí, infelizmente, são grandes, mas não tem como culpabilizar os pais. Foi falta de amor, foi um ambiente agressivo. Pode ter sido isso, mas não só. Uma sociedade que cultua a violência, que é a favor a porte de armas, o mais fraco é o que perde, então você ter para ser, uma cultura machista, sexista, que pratica outras tantas violências na política, na religião, em toda a sociedade, em toda a esfera, é tão culpada quanto a própria pessoa que praticou o crime, quanto o adolescente que praticou esse crime. E é isso que a série mostra, Então tem ali até um certo momento que ele, tenta justificar que ele tirou a vida da personagem porque ela praticava bullying com ele, incel. Gente, quem não sofreu bullying ou algum tipo de... Não tô justificando, tá? Porque também não tem como justificar você tirar a vida de uma pessoa porque ela implicou com você, porque ela disse que você ia ser celibatário pro resto da vida, Então, essa cultura, de red pill, de misoginia, de ódio às mulheres, de objetificação das mulheres, é algo que torna acessível para a pessoa pensar e nomear e falar que eu não fiz nada de errado. Porque ela se justifica pelo injustificável, ela se justifica por aquilo que o outro falta, E, no entanto, na conversa com a psicóloga, várias vezes ele fica, falando com a psicóloga, não, então, mas você gosta de mim, você ainda vai gostar de mim, você tem que gostar de mim. Entre outras tantas frases que ele usa aqui, essa entrevista, pra mim, me pega muito, óbvio, pela minha profissão. E, enfim, esses eram alguns pontos que eu queria trazer sobre essa série. Super assim como também, continuando só mais um pedacinho da série que eu lembrei que eu ia comentar. No final da série, ali, o investigador, o inspetor lá, ele se aproxima do filho dele, no final do quadro ali, em que mostra ele entende que ele precisava se aproximar do filho dele para que ele estivesse próximo. Não que a família do autor, que cometeu o crime, fosse uma família distante. No entanto, eles falam, nossa, como é que a gente fez no final, no último episódio mesmo. Eles falam, nossa, como é que a gente fez uma filha tão querida, tão amável, tão adorada, que é a outra irmã dele. E eles falam, do mesmo jeito que a gente fez o outro, Então, enfim. Então, aqui alguns comentários, fica a sugestão e a reflexão, do quão conivente a sociedade é, quão conivente nós somos quando praticamos essas microviolências, essas pequenas violências de falas, de comentários machistas, sexistas, preconceituosos, O quanto a gente permite que essa cultura do ódio se estabeleça e cresça, principalmente dentro de um ambiente escolar, onde os alunos estão se formando, estão crescendo e se entendendo como sujeitos no mundo. Bom, é isso que eu tinha para trazer sobre a série. Fica aí, se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. É isso, se gostou, dá uma curtida, dá um like, um beijinho, tchau, tchau.